Hoje a gente vai estudar esse roteiro 19 do livro 5, que é para você ouvir melhor, viu? Que é o roteiro 19 do livro 5 sobre o plano físico, né? A gente vem aí nessa jornada, nesse roteiro 5, estudando filosofia, ciência e espiritismo, né? Então, esse roteiro do plano 5, ele vem descrever as principais características do plano físico. De novo, né? Segundo a ciência, segundo a filosofia, e ao final a gente vai se deter um pouco mais no aspecto espírita da informação do plano físico, né? E a questão no finalzinho dá uma mensagem rápida sobre a consciência ecológica, para a gente cuidar da casa que nos foi ofertada, né? Pois bem, então eu coloquei isso aqui para uma provocação, né? Onde é que a gente mora, né? Então a gente mora na rua, no bairro, na cidade, no estado, numa região, num país, num continente, num planeta, num sistema solar, numa galáxia, no universo, né? Então você sai do micro ao macro, procurando compreender onde você se situa, né? Então, as viagens, essas diversas imagens aqui, né? Via Láctea, um conjunto do universo, que é um conjunto de galáxias. Então, a coisa vai tomando proporções que a gente não tem a menor capacidade de entendê-las, né? Então, é apenas para a gente conceituar, né? Nós estamos aqui, o nosso sisteminha solar, nessa nossa galáxia, Via Láctea, em forma de espiral, né? Então, é um pontinho pálido, ponto azul, como dizia aquele cientista, né? Como é Carl Sagan, que quando vai se afastando da Terra, a Terra vai virando um pálido ponto azul diante da imensidão, né? Então, a gente é um grão de areia desse nosso grande universo, né? Então, são dimensões para a gente estar acostumado a pensar nela. A gente, às vezes, fica pensando... Hoje, a gente aqui chama Alfa Centauro, Andrômeda, a gente batiza vários corpos celestes com nomes, né? Quem está em Andrômeda, como é que chama a Terra? Quem está lá? A gente está aqui observando quem está lá. Mas quem está lá, como é que nos chama, né? Então, se você for começar a pensar nisso, as dimensões ampliam-se de uma maneira que você não cogita mais muita coisa, né? Então, é muito amplo, né? Vamos lá, entrando no tema, né? Os estudos científicos sobre a natureza física do planeta Terra, são desenvolvidos por diferentes áreas do conhecimento. A física, a química, a biologia, a matemática, a geologia, genericamente denominadas ciências da nossa Terra. Considerando a forma estrutural do planeta, os estudos científicos se concentram nas organizações existentes nos 4 ambientes terrestres. Essas coisas que a gente já estudou lá atrás, né? Litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. É o que a ciência consegue enxergar para o equilíbrio do nosso planeta, né? Do nosso ecossistema. Para o espiritismo, a Terra é apenas uma das inúmeras moradas existentes no universo. Essa é uma perspectiva, uma dimensão que a doutrina espírita nos esclarece, né? Então, para muitas escolas religiosas e filosóficas, não se cogita disso. Para a doutrina espírita, o pilar, pluralidade dos mundos habitados, é uma premissa, né? Então, é uma premissa que a gente segue, e é um pilar robusto da doutrina espírita. Então, desta forma, quando Cristo afirma há muitas moradas na casa do Pai, a gente tem uma compreensão mais ampla desse aspecto, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Se a gente vai estudar Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que esta expressão, há muitas moradas na casa do Pai,
É interessante isso, porque você amplia o conhecimento, a capacidade de percepção, e esta única expressão, há muitas moradas na casa do Pai, ela tem 3 aspectos. Um aspecto, pluralidade dos mundos habitados, há muitas moradas na casa do Pai. Outro aspecto, muitas moradas na sua morada. O planeta Terra que você habita tem muitas moradas. Porque o planeta Terra, segundo nos dizem relatos espirituais, tem 7 camadas. Então, tem planos espirituais na nossa morada. Então, há muitas moradas na nossa morada. E olhando para uma dimensão micro, há muitas moradas dentro de mim. Dentro de mim eu carrego o passado, o presente e o futuro. Os 3 andares do cérebro, da casa mental. Né? Então, eu carrego em mim o passado, o meu inconsciente, o meu presente, o meu consciente atual e o meu futuro, o meu superconsciente, né? Segundo nos ensina a psicologia, né? Então, a gente carrega em nós muitas moradas. Eu sou antepassado de mim mesmo. Então, eu também carrego muitas moradas dentro de mim. Então, é uma única expressão que ela amplia o conhecimento de tudo isso que a gente entende, né? A consciência ecológica é processo educativo que propõe desenvolver mentalidade de saber utilizar os benefícios oferecidos pelo planeta a todas as manifestações da vida, sem depredar ou destruir a natureza. A consciência, à medida que o ser evolui, ele amplia a sua capacidade do amor, o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus é amar o planeta, é amar a tudo, é respeitar todas as leis de Deus, passando pela ecologia, né? É esse sentido que a doutrina espírita sempre amplia a perspectiva do olhar, a visão mais ampliada, né? No planeta Terra, sabemos da existência de 2 planos, pouco do que a gente comentava, né? O plano físico e o plano espiritual. O primeiro, o plano físico, tem sido objeto do estudo da ciência. O segundo, o plano espiritual, é objeto do estudo da doutrina espírita. O plano físico é local onde se coloca em prática os planos reencarnatórios do espírito, sendo que a natureza planetária é estudada pelas ciências da Terra, ou geociências, cujos conhecimentos abrangem áreas distintas, física, química, biologia e matemática, que usualmente se interrelacionam por meio do conhecimento oferecido por essas áreas. Cientistas e estudiosos analisam a estrutura material do planeta e as diferentes manifestações da vida, microbiana, vegetal, animal e humana. A gente estudou na semana passada, nas semanas anteriores, a questão da evolução, né? Onde o planeta, a ciência humana, estuda as diversas camadas geológicas que existem no planeta, para a gente aprender com as camadas da Terra a refletir na história que nós temos, né? Contudo, as atividades científicas enfocam mais a superfície terrestre, local onde a vida se manifesta plenamente, considerando a forma do planeta, uma esfera achatada nos polos e a sua natureza. A moradia terrestre está dividida em 4 ambientes ou geosferas. É esse estudo, né? Litosfera, ou crosta terrestre, é a camada sólida mais externa da Terra. É formada por rochas e minerais, compreendendo a crosta continental e oceânica. Essas localidades predominam a vida microbiana, vegetal, animal e humana. É onde a gente pisa, é onde a gente está, é a litosfera, né? A atmosfera trata-se de uma camada gasosa que envolve a Terra, de aproximadamente 800 quilômetros de extensão, contados na vertical a partir da superfície do planeta. É formada de gases, principalmente nitrogênio e oxigênio, mas há outros em proporções menores. Encontra-se também nesse espaço o vapor de água e o dióxido de enxofre. A outra camada, a hidrosfera, é a esfera composta por toda a água que existe no planeta. Águas glaciais, águas dos oceanos e mares, dos rios, das fontes, dos lagos
e também dos lençóis subterrâneos. Interessante esse dado, viu? As águas marinhas e salobras correspondem a 97,4%. Água salina e malobra são 97%. E apenas 2,6% são as águas doces, água que serve para o consumo humano. 2,6% da manancial de água que existe no planeta, né? Fato que demonstra a importância da água salgada para a vida planetária. É o outro lado. Ou seja, o equilíbrio do planeta passa pela água salgada, para a gente poder mantendo as condições de vida, né? Por isso que o nosso corpo precisa dessa camada líquida em equilíbrio. A quantidade de líquido que temos no nosso organismo e os nossos sais. Então, os sais têm que estar presentes no equilíbrio do nosso corpo físico. Então, o micro ou macro, sempre submetido às leis de Deus, buscando o equilíbrio e a harmonia. E a sobrevivência da vida, né? A biosfera, comumente denominada esfera da vida, é um ambiente que abrange as porções de terra, mar e água continentais habitadas pelos seres vivos. O homem encontra-se totalmente integrado à biosfera há milhares de anos, de forma que não é possível imaginar a sobrevivência da espécie humana terráquea fora desse ambiente. Então, a biosfera é o conjunto que pega todas as camadas onde floresce a vida, né? Então, estão aí as camadas litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera, que a ciência humana consegue entender, medir e estudar no lado físico aonde vivemos, o planeta Terra, né? Então, estão aí as camadas manto, núcleo, crosta terrestre, né? Nesse corte vertical aí, a gente tem o manto, a gente tem o núcleo externo e a gente tem o núcleo. Aqui tem a crosta e aqui a camada da atmosfera. Depois eu vou mostrar para vocês uma figura aqui de um livro mediúnico que mostra mais ou menos as camadas da Terra, que fala um pouco sobre tudo isso, né? Então, são as dimensões que o planeta Terra tem num olhar espiritual. Aqui é um olhar físico, é uma pegada física de como o nosso planeta se organiza. Se você pensar na vida, você vai dizer, a vida humana só é possível nessa camada biosfera, porque o corpo que você vive, ele só sobrevive nas condições normais de temperatura e pressão. A gente estudou isso em química, que as condições normais de temperatura e pressão são as condições necessárias e suficientes para que a vida humana aconteça. Mas, por exemplo, o homem não pode viver debaixo d'água, porque vai faltar equipamento na sua organização fisiológica para ele sobreviver debaixo d'água. Mas existem outras espécies vivas que habitam o fundo dos oceanos, assim como debaixo da terra. O homem não pode viver debaixo da terra, mas existem outras espécies humanas que habitam, humanas não, vivas, que habitam debaixo da terra. Agora, do ponto de vista espiritual, a gente vai ver que existem espíritos que habitam as diversas camadas da terra. Uns mais densos, outros mais sutis. Quanto mais denso for o perispírito que o espírito carrega, mais densa é a região do planeta que ele habita. Quanto mais sutil for a natureza do perispírito que a gente carrega, mais elevada é a camada que você habita. A gente vai ver isso numa figurinha mais na frente, né? A atmosfera é esse ambiente aqui que fica entre a crosta e 800 quilômetros para cima. A litosfera é todo esse ambiente aqui que nós estudamos. É a crosta terrestre, né? A hidrosfera é a parte de água que escorta o nosso planeta, que habita o nosso planeta. E a biosfera é o equilíbrio da vida, onde a vida que a gente conhece acontece, né? É o recorte de tudo isso aonde a vida acontece, né? Aqui dentro tem um núcleo, aí você vê, por exemplo, os vulcões. Os vulcões são expurgos do núcleo, botando para fora o material ígneo que é o que envolve o centro da Terra, né? Então, é toda essa formação que a gente estuda e a gente começa a entender. As camadas que se entrelaçam, né? A atmosfera, a hidrosfera e a crosta terrestre, e a interseção de tudo isso,
que é onde a vida acontece. A biosfera é onde a gente vive. Por isso que a gente tem que buscar o equilíbrio ecológico para que a vida permaneça. Ou seja, o centro da vida é manter as condições na atmosfera, na hidrosfera e na crosta satisfatórias e suficientes para que a vida possa acontecer. Né? A litosfera ou crosta terrestre é a camada sólida mais externa da Terra, é formada por rochas e minerais, compreendendo a crosta continental e oceânica, e nessas localidades predominam a vida microbiana, vegetal, animal e a humana. Né? Então, é esse corte da camada mais sólida que envolve a Terra. Existem nessas camadas aí diversas formas de relevo, que a gente estuda isso em geografia, né? Serra, montanha, depressão, planalto, escarpa, planície, oceano, rochas magmáticas, rochas sedimentares, formadas com a sobreposição de material, formadas com o surgimento de vulcões que vão se formando, sobrepondo umas sobre as outras. Então, vai se formando as N camadas que a gente pode encontrar, né? E com as mudanças ecológicas do nosso planeta, a gente, por exemplo, pode encontrar fóssil marinho nos Alpes. Ou seja, aquela região já foi oceano. Há muitos milhões de anos atrás, um oceano pode ter passado por ali, né? Mas houveram mudanças climáticas que o equilíbrio mudou, né? Então, o deserto já foi mar. Então, o mar já passou por ali. Né? Se você vê a nossa cidade, Recife, ela é construída ao nível do mar. Né? Então, onde a gente está hoje aqui já deve ter sido um rio, ou já deve ter sido um mar, sei lá. Quando a gente vai escavar uma casa aqui na região de Boa Viagem, Setúbal, você cava e encontra areia de praia. Ou seja, é uma região que já foi praia há muito tempo atrás. Né? Então, tudo isso fala da nossa história, de como o planeta evoluiu e como está hoje, né? A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra, mais ou menos 800 quilômetros de extensão na vertical. É formada de gases, principalmente nitrogênio e oxigênio, e outro em proporções menores. Encontra-se também nesse espaço o vapor de água e o dióxido de enxofre. Então, está aqui, ó, a camada de 15 quilômetros, na atmosfera é a estratosfera, a camada de até 50 quilômetros é a mesosfera, e a camada de 80 quilômetros para cima é a termosfera. Então, isso é como a ciência humana estuda, né? As porções do que a gente pode entender e o que a gente já pode medir, né? Aí por aí vai, né? As altitudes, a ionosfera, a estratosfera, a troposfera, nuvens, raios cósmicos, camada de ozônio, que é o filtro dos raios solares. Então, a ciência humana, muitas coisas da ciência humana estuda e se aprofundam dessas condições de vida do nosso planeta, né? Aí, por exemplo, você quando fala de uma colônia espiritual chamada Nosso Lar, apenas um exemplo, aí você fica pensando, como é que pode um espírito pisar no chão em nosso lar? Se nosso lar fica numa camada superior à crosta terrestre. Nosso lar tem uma extensão que passa pela crosta, mas tem uma parte que está acima da crosta terrestre. Você olha para cima e, se você visse, estaria vendo a colônia espiritual nosso lar. Aí você faz, como é que um espírito pisa no chão de nosso lar? Se o chão é esse aqui. Então, são coisas que a dimensão material e humana ainda não consegue medir, não consegue aferir, mas ele pisa no chão. Porque a dimensão fluídica do seu perispírito não permite que ele afunde, porque o chão de nosso lar é mais denso do que a formação dele. Aquela passagem do Heródoto? Sim. A data que a obra foi psicografada? Ele estava voando, né? Estava circulando e tal. Então, são regiões geográficas no mundo que a gente não enxerga. Rios, né, que se formam, plantas que existem. Como é que você não vê isso? Porque isso é um plano espiritual. A gente está estudando aqui um plano físico. São dimensões diferentes, né? E pela doutrina espírita, a gente entende que o plano físico é uma cópia
do plano espiritual. Então, essa que é a perspectiva da gente entender as coisas. Aqui é uma cópia do que existe lá, né? Não é isso? Então, é esse paralelo, né? Hein? A coisa... considerar o mesmo nosso lado, eu tive a tecnologia que já existia lá com a psicografia da década de 40, até hoje tem coisas que a gente não consegue. Como ele citou aí, aeróbicos. Ônibus voando. É o Jetson, né? Aquela cidade, né? Desenho animal futurista, né? Então, é engraçado que tudo que você trata como ficção científica, na verdade, é concebido pela mente humana que já existe em outra dimensão. Que se expande e capta o que está acontecendo lá e traz. Né? Então, Basta você ver a questão dos aviões. Né? Sim. Como eles estão tomando aquele formato de guerra nas estrelas. Sim. Cada vez mais perfeito. A evolução daquilo e aquilo que deve ter. Sim. Na reportagem do outro dia, eu fiquei, desculpa a minha ignorância. O Vesúvio ainda está ativo? Não. O Vesúvio não está ativo, está lá. Mas está lá, parado, né? Eu vi a reportagem, comentei até com a minha mulher. Pô, será que está ativo? Não. Eu estive lá. Eu estive lá, eu cheguei pertinho. Eu não vi a boca dele, não, mas eu estive em Pompeia, né? E vi toda a situação lá. Eu acho que ele não está ativo, né? Eu acho que é um vulcão extinto, né? Não sei detalhe não, mas eu acho que não. Eu acho que não. Depois a gente olha aqui no Google rapidamente. Ou então está adormecido, né? De repente ele volta em erupção e bota para fora. Né? Ainda temos vários aqui na Terra. Tem, muitos vulcões, né? Então, reservatório de água existente no planeta, águas glaciais, águas dos oceanos e mares, dos rios, das fontes, dos lagos e também dos lençóis subterrâneos. As águas marinhas e salobras correspondem a 97,4% e apenas 2,6% são água doce. E esses 2,6% precisa ter tratado potável para a gente poder consumir e viver com ela. Não. Aí são os desafios que todos nós temos, né? Então, é o caminho, né? Chove, cai, precipita, infiltra no solo, os lençóis freáticos é a água da chuva que penetra. A água mineral, ela é filtrada nas rochas, de areia, de rocha, de tudo isso. Então, por isso que forma uma água limpa, porque é o filtro natural. Aí depois, quando chega lá embaixo, ela chega mineralizada, porque ela passou por vários filtros. Né? Então, é o princípio. O que é um filtro que você tem dentro de casa? Aquele filtro antigo de barro. Você pega uma água e passa por um filtro de barro. O que é? A água né? Decantar, passar pelo filtro e você tomava a água que vinha por baixo. Né? O que é uma camada de água mineral, nos lençóis pluviáticos de água mineral? A água passou pela chuva, caiu pela terra, foi filtrada e lá embaixo chega mineral, chega filtrada, porque todas as impurezas elas vão ficando no caminho, né? Água mineral, é isso. Então é isso aí. É o ciclo da água, né? Armazenamento de água nos oceanos, a evaporação, a condensação, armazenamento de água na atmosfera, armazenamento de água no gelo, aí a infiltração, descarga no aquífero, armazenamento de água subterrânea. É o ciclo da água. É como a água alimenta a vida no nosso planeta, né? A sublimação, a precipitação, o escoamento, o caudal do rio, a evaporação, nascente. Então, toda essa sistemática é que dá a vida humana. Né? Você vê, por exemplo, por que está quente? Porque tem uma precipitação no oceano, que tem um vento não sei de onde, que vai... Ou seja, a ciência humana estuda muito desses movimentos. Por que chove no verão? Porque evapora do verão. Você armazena mais água na atmosfera no verão, porque o sol está mais quente, evapora mais água. Então, há toda uma lógica de funcionamento e de equilíbrio do nosso planeta, no nosso plano físico, que, na verdade, é a preparação da casa onde os espíritos vivem. Esse é o grande desafio. Eu diria que dá uma preparação bem... É o que a gente estudou a semana passada, a Caminho da Luz. O esforço de 4,6 bilhões de anos para que a casa
do plano físico onde a gente vive fosse preparada para a gente viver. Não existe acaso, né? É tudo estudado, operários do Cristo que elaboraram, estudaram leis, aplicaram as leis, testaram, modificaram. O que deu certo continuou, o que não deu certo corrigiu. E está aí a vida que nós somos hoje, fruto desse labor de bilhões de anos, né? Esse é o caso, né? A biosfera é o ambiente que abrange as porções da Terra, mar e água continentais habitadas pelos seres vivos, a esfera da vida. Ou seja, esse conjunto da atmosfera, hidrosfera e litosfera que há o recorte onde a vida acontece. É a biosfera, né? Vamos lá. Acredita-se que a Terra tenha mais de 4,4 bilhões de anos. Tem contas de 4,56, é por isso que eu digo 4,6. A gente não vai discutir, porque é 200 milhões de anos a mais, 200 milhões de anos a menos. A gente não vamos discutir por causa disso. Então, acredita-se, a ciência humana acredita-se que a Terra tem mais de 4,4 bilhões de anos. Há locais na superfície planetária que são relativamente recentes, cerca de 100 milhões de anos. Então, 100 milhões de anos atrás, determinados lugares não existiam ainda. Foi formado, né? As informações que se seguem, retiradas da internet, fornecem esclarecimentos básicos sobre a origem e a formação da Terra. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. É o quinto maior e mais massivo dos 8 planetas do Sistema Solar, sendo o maior e mais massivo dos 4 planetas rochosos. Além disso, é também o corpo celeste mais denso do Sistema Solar. A Terra também é chamada de mundo ou planeta azul, abrigo de milhões de espécies de seres vivos, que inclui os humanos. A Terra é o único lugar no universo onde a existência da vida é conhecida. Para a ciência humana, do ponto de vista do plano físico, a Terra é o único planeta onde se conhece a existência da vida. Os outros lugares são suposições e são informações da doutrina espírita, mas a ciência ainda não mediu. A gente não tem evidências ainda da existência da vida em outros planetas, né? Para a nossa capacidade tecnológica e científica. O planeta formou-se há 4,54 bilhões de anos atrás, está aí 4,54, 4,6, e as primeiras evidências de vida surgiram 1 bilhão de anos depois. Aquilo que a gente já estudou da evolução, né? A espécie humana do espírito, para a gente chegar à condição de espírito, a gente deve ter demorado mais ou menos 1,5 bilhão de anos, estagiando nas diversas camadas e reinos da natureza. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino nominal. Ou seja, a individualização do princípio inteligente demorou mais ou menos 1,5 bilhão de anos para a gente chegar à condição de espírito individualizado, que é o que nós somos, né? Desde então, a biosfera terrestre alterou significativamente a atmosfera do planeta, permitindo a proliferação de organismos aeróbicos, bem como a formação de uma camada de ozônio. Esta, em conjunto com o campo magnético terrestre, absorve as ondas do espectro eletromagnético perigosos à vida, raios gama, raios X e a maior parte da radiação ultravioleta, permitindo a vida do planeta. As propriedades físicas do planeta, bem como a sua história geológica e sua órbita, permitiram que a vida persistisse durante esse período. Acredita-se que a Terra poderá suportar a vida por outros 1,5 bilhão de anos. Após esse período, o Sol terá aumentando a temperatura do planeta, tornando o suporte da biosfera insuportável. Ou seja, a vida nas condições normais que a gente tem hoje, daqui a 1,5 bilhões de anos não será mais possível, pelo que a ciência mede hoje, e evoluindo nas condições que a gente está evoluindo. Daqui a 1,5 bilhões de anos a gente sabe, né? A gente descobre. Muito mais do que a estrutura física ou geológica, o planeta Terra é um plano divino para o aprimoramento de um grupo de espíritos, conhecido como humanidade terrestre. Segundo Emmanuel, no livro Roteiro, a Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico em que fazemos a pleno céu nossa viagem evolutiva, comboio imenso a deslocar-se sobre si mesmo
e girando em torno do Sol. Podemos comparar as classes sociais que o habitam a grandes vagões de categorias diversas. Temos aí os símbolos das reencarnações, de corpo em corpo, como quem se utiliza de variadas vestiduras, peregrina o espírito, de existência em existência, buscando aquisições novas para o tesouro do amor e sabedoria, que lhe constituirá a divina garantia no campo da eternidade, de quando em quando permutamos lugar com os nossos vizinhos e companheiros. Ou seja, a Terra é morada do espírito. Aqui nós evoluímos. Aqui é o planeta que nós damos razão ao nosso caminhar, né? É onde a gente cresceu e multiplicou e tornou o nosso espírito o que ele é, né? Esclarece também o benfeitor espiritual que no plano físico, local onde transcorre a experiência carnal, a existência carnal, é que o espírito encontra multiplicados meios de exercício e luta. É o que a gente comentava agora. Para aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Diga aí. Evoluímos ou reeducamos? Evoluímos, né? A educação é processo de evolução. A educação do espírito é processo de evolução. Então, nós estamos evoluindo enquanto corpo, nós estamos evoluindo enquanto espírito. O corpo que nós usamos hoje já é um corpo evoluído. Nós o corpo sabemos. é. Se vem para cá, não pode Retroagir, não. Mas ali pode ficar para sempre. Você pode parar. Você pode estacionar. Até Retroagir, não. É mais um ponto. Retroagir, não. Você pode estacionar. Não, eu sei. É. Retroagir, não. É. Mas a partir do momento que você se estaciona, é muito mais a propensão de você se reeducar do que evoluir. Sim. Não sei se... Sim, estou entendendo, sim. Veja, porque quando você estaciona, a Terra anda. A sua geração passa. Né? Por exemplo, você evoluiu com um agrupamento familiar. Se você evolui com o seu agrupamento familiar, vai todo mundo vai. Se você fica, você estaciona. É feito um aluno repetente. Você entrou no colégio com a sua turma do primário. Se você começa a perder ano, a sua turma vai e você fica. Então você vai ficando para trás, porque você estacionou, você não evoluiu. Você não é mandado da terceira série para a segunda. Você repete a terceira, e repete a terceira, e repete a terceira, mas você não volta para a segunda. Então é a mesma coisa da caminhada do espírito. Mas enquanto você estaciona, os que começaram contigo avançaram, né? E chega um ponto que aquela cidade, aquele local, aquela localidade só vai ter alunos graduados. Então, aquele aluno que ficou estacionado, ele vai se sentir deslocado, que ele está fora do seu ambiente. É o que acontece com a evolução de um planeta. O planeta evolui a tal ponto que determinados comportamentos materializados não são mais aceitos. Não se concebe mais determinadas coisas que fazia parte de um momento passado, de muito tempo atrás. Então é aquela história. Muitos espíritos que se comprometeram com as leis de Deus mergulharam em seu materialismo e se afastaram da luz e construíram seus mundos. Mas enquanto isso, o planeta foi. Enquanto isso, as outras raças evoluíram. E hoje, quando ele desperta, ele se sente um peixe fora do aquário. Eu não pertenço mais a esse mundo e não quero que as pessoas que evoluíram sejam felizes. Eu quero fazer o mal a eles, porque eles me deixaram aqui. Então, se estabelece uma guerra. Então, o que está acontecendo hoje na transição é que muitas dessas almas que estavam adormecidas nas regiões ausentes da luz estão sendo despertadas, acordadas de seu sono, né? Para dizer, bicho, acorda, olha aí a realidade, né? Vão ter oportunidades para ver se readequam e caminham. Se não tiver, o que é que vai acontecer? Como tudo na natureza é solidário, estas almas serão degradadas. Serão degradadas para mundos em evolução semelhantes à Terra foi um dia.
quando passava de primitivo para expiações e provas. Existem outros planetas no nosso universo, na nossa galáxia, solidários, que estão passando de primitivo para expiações e provas. Então, precisam desses estudantes. Se não tem vaga aqui nesse colégio, porque a cidade evoluiu, eles vão ser transferidos para outra cidade, para fazer com que essa outra cidade evolua. É o que aconteceu conosco há mais ou menos 5, 6 mil anos atrás, com os degredados de Capela, como a gente estudou no livro A Caminho da Luz. Pois é, mas eu entendo que aí houve uma reeducação. Sim. Eles vieram com uma bagagem, talvez, muito maior. Científica, não moral. Quer dizer, moral também, mas não compatível com a moralidade que o seu orbe estava. Né? Eles não tinham ainda o patamar, eles não podiam passar por média. Então, eles vieram para recuperação, para repetir as experiências, educar-se, né? Em determinadas experiências. Então, é o processo de tudo isso. Né? Oi, pode pegar uma aí. Sendo assim, o ser humano deve aprender a preservar a moradia, que lhe serve de processo evolutivo, educando-se desde a mais tenra infância, como desfrutar dos seus benefícios, sem provocar-lhes qualquer tipo de agressão. A consciência ecológica é meta que todo espírito esclarecido almeja, a fim de que o planeta ofereça boas condições de vida aos seus habitantes. Neste sentido, ensinam os orientadores da codificação espírita. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a Terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Ou seja, para que a Terra pudesse receber a humanidade, Jesus e os seus colaboradores prepararam a biosfera para que a Terra desse o do que a gente necessitava para viver. É por isso que a gente evoluiu. É porque a humanidade progride e tira da Terra todo o seu sustento, para que ele possa sobreviver, avançar e manter-se em equilíbrio, digamos assim. Né? Entretanto, assinala Kardec, a Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e amor ao próximo. A gente não pode desperdiçar, a gente não pode ter supérfluo. Quando a gente avança tecnologicamente, é para tirar mais recursos da Terra e para que a população da Terra possa aumentar. Eu já citei aqui que o primeiro bilhão de habitantes encarnados na Terra aconteceu no ano de 1824. Então, há 200 anos atrás, a gente chegou no primeiro bilhão. O primeiro bilhão foi em 1824. O segundo bilhão já foi em 1854. E de 2 bilhões para cá, a curva é assim. É exponencial. A população da Terra vinha assim, ó. Chegou em 1824 e fez isso. Hoje a gente está em 8 bilhões de habitantes. Por que foi permitido que estivessem encarnados 8 bilhões de habitantes? Porque 1 hectare de terra dava quanto de açúcar, de milho, de feijão? Nas condições de agricultura de antigamente. Hoje, 1 hectare de terra dá quanto? Produz quanto? Ou seja, as condições de subsistência aumentaram muito com a evolução científica e tecnológica. As condições de saúde, de medicina, de mortalidade melhoraram muito com o avanço científico e tecnológico. A expectativa de vida no Brasil em 1900 era 32 anos. Então, quando o cara nascia em 1900, a expectativa de vida dele era viver 32 anos. Quando o cara nasce hoje, a expectativa de vida dele no Brasil é 73 anos. Ou seja, as condições de vida, de higiene, de saúde, de tecnologia, de medicina, de tratamento, de alimentação, melhoraram muito. Não é? Então, tudo isso é subsistência. Deus dá,
Deus ensina, a humanidade aprende e multiplica. Crescei e multiplicai. A gente começa a dar conta da nossa administração. Quando a gente recebe a responsabilidade, a gente atende e a gente evolui. Por isso que nós somos co-criadores. Até um tempo desse, quando éramos crianças, a gente apenas dependia dos pais para sobrevivermos. Quando uma criança começa a crescer, ela começa a criar os seus mecanismos de sobrevivência, porque ela aprendeu os ensinos de Deus. Então, a humanidade começa a ter necessidade de dar prova do que aprendeu, né? Cabe à humanidade decidir entre a paz e a guerra. O que é que você vai decidir? A paz ou a guerra? A paz constrói, a guerra destrói. Já chegou o tempo da gente entender o que é paz e o que é guerra? Já chegou o tempo da gente aferir esses valores? Sim. Agora, cabe à humanidade decidir. Ah, não, o meu orgulho preponderará. Quais são as grandes chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Quando eu me libertar disso, eu vou entender que meu irmão é meu irmão. Eu vou entender que eu posso perdoar, eu posso ser perdoado, eu posso avançar, porque eu vou seguir a lei de amor. É a maioridade das ideias cristãs. A humanidade aferindo os valores que foram plantados dentro de si. Né? Oi, diga lá. Não, é que é tão emocionante a gente. Né? Por exemplo, você vê, tem moleque que tem de 5 anos, que chega nesse negócio aí, você dá aula. Né? Aí eu pergunto, a evolução dele. É o espírito, né? A evolução é científica, não, que é no espírito, eu sei. Mas ele está aqui para se reeducar, porque às vezes é um danado. Ele sabe isso aí, sabe mexer com o seu, mas o cara dá fácil. Né? O cara dá trabalho na família. É isso que eu estou dizendo. Tem essas coisas. O cara vem com uma bagagem, né? Isso aí. Mas é porque o amor de Deus é tão grande que é como Jesus dizia: eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Então, ele sabia que passaríamos por dificuldades, por momentos e por tormentas. Ele sabia de tudo isso, porque é como ele previu no seu sermão escatológico: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, de pestes, de terremotos e de maremotos. Eu não vim trazer a paz. Então, Jesus sabia de tudo isso, mas ele não nos deixaria órfãos. É aquela história: você reencarna numa família que tem pai, mãe, irmãos. Em toda família tem alguém que é uma espécie de uma referência, uma espécie de equilíbrio, que você recorre a ele para ouvir uma palavra, para ser amparado, para ser consolado. No planeta existem muitas almas. Então, neste momento de transição, almas mais evoluídas, que já vieram, passaram por tudo isso que a gente já passou, reencarnam aos milhares na Terra. Para quê? Para melhorar o ambiente. Em cada bruto e violento que desencarna, nasce um espírito dócil e iluminado. Então, um colégio em que saem os valentões, os brigões e os violentos, e matriculam-se os dóceis, os amorosos, os que enxergam a luz, como é que fica o balanço daquele colégio? Com o tempo, aquele colégio vai ser um colégio que não vai ter mais briga no recreio, que não vai ter mais galera brigando na rua, que não vai ter mais ninguém xingando ninguém. Por quê? Porque as almas que habitam aquele colégio são almas mais elevadas. Então, estas crianças que nascem hoje, tocando músicas, instrumentos, dando show, são essas almas que estão em toda parte, na ciência, na filosofia, nas artes, dando notícias do amor de Deus e dizendo à humanidade: vocês não estão sós, estamos aqui, não é? Então, a evolução, ela não se dá apenas fisicamente, ela se dá moralmente, e os monitores morais estão em toda parte.
Os monitores morais estão em toda parte. Você vê as crianças de hoje, elas nascem ensinando, dando lições de uma série de coisas, né? Porque são almas dos homens que já viveram na Terra, nos ajudando a caminhar, nos ajudando na transição planetária, né? Para a gente não se sentir só. Esse aqui é o caminho, né? A gênese planetária, aquilo que a gente já estudou, 4,6 bilhões de anos sob o comando de Jesus. A gente nunca perdeu essa perspectiva, que sempre há um ascendente maior planejando toda a situação, né? A visão da ciência atual. O que é que a ciência atual diz sobre tudo isso, né? A origem dos seres vivos em nosso planeta ainda é uma questão polêmica, que envolve desde a hipótese criacionista das teorias evolucionistas propostas pelas diferentes linhas de pensamento no campo científico. No entanto, fundamentada na teoria da evolução molecular, acredita-se que a vida tenha surgido a partir da complexidade das combinações entre os elementos químicos que constituíam o cenário da Terra primitiva, conforme sugerido pelo biólogo Thomas Huxley, retomada posteriormente por John Haldane e aperfeiçoada pelo bioquímico Alexander Oparin. Ou seja, eles falam aqui das combinações químicas que surgiram na Terra e deram origem à vida. Quando a gente estuda Emmanuel, no livro Caminho da Luz, ele fala de quê? André Luiz fala de quê? O protoplasma. A camada gelatinosa da combinação química construída a partir da intervenção magnética dos diversos colaboradores do Cristo para que a vida... A ciência vai chegando, mas ele não sabe que era protoplasma. Ele não sabe que tinha um bocado de gente dando um passe. Ele não sabe quem era o método, né? Então, há mais ou menos 4,6 bilhões de anos, suposta época que o planeta Terra se formou, em consequência da condensação, fusão de partículas, oriundas de uma grande explosão no cosmos, Big Bang, estaria a Terra sob fortes condições de pressão e temperatura. Nesse período, não existia uma camada de ozônio, retentora de radiações, além da radiação ultravioleta. O planeta também era frequentemente bombardeado por asteroides. Segundo eles, ocorriam constantes erupções vulcânicas, permitindo grande quantidade de gases, moléculas, metano, amônia, nitrogênio, gás, inexistência ou hidrogênio, água, suspensos na atmosfera primitiva. O ambiente era extremamente redutor, consequentemente das inexistência ou baixa concentração de gás oxigênio. Contudo, os gases formados, submetidos a fortes descargas elétricas, tiveram seus arranjos inorgânicos reordenados. Era uma confusão química, chuvas ácidas, e os arquitetos do Cristo só administrando fluidicamente tudo aquilo que estava acontecendo, para o surgimento do plano físico, né? A temperatura global foi amenizando a ponto de ocasionar chuvas que precipitavam as substâncias, se concentrando nos mares que se formavam. Nos mares, as moléculas aumentavam em grau de complexidade, surgindo então as substâncias orgânicas, transformando os mares em um imenso caldeirão nutritivo. Eventualmente, as condições da sopa nutritiva que se formou nos mares, deram origem aos coacervados, junção de moléculas complexas, circundadas por uma película de água. Evolutivamente, com o abrandamento da turbulenta situação do planeta, os coacervados sistemas semi-isolados tiveram suas reações químicas complementadas, efetivando trocas com o meio externo. Cada vez mais elaborados, os coacervados provavelmente foram se aperfeiçoando a ponto de adquirir composição lipídica, proteica e até ácido nucleico. Em 1953, através de uma simulação realizada pelo cientista Stanley Miller, experimentalmente reproduzida em laboratório, o ambiente atmosférico da Terra primitiva obteve como resultado a formação de diversas substâncias orgânicas, entre elas os aminoácidos, alanina e a glicina. Ou seja, a ciência humana vai reproduzindo um pouco o ambiente que existia no começo e aprendendo como co-criadores. Agora, a ciência humana não sabe e não cogita que por trás de tudo isso
existia uma inteligência superior que comandava e que guiava tudo. São os elos perdidos que a ciência humana não consegue conceber. Né? Não consegue conceber. Eu fico, às vezes, perdido nesse lado. Mas é muita coisa, é muita informação. Isso, meu Deus. É muita coisa. Meu Deus. É muita coisa. Mal aproveitado. Carlos, nós somos um laboratório vivo. Se desequilibrar um sal no teu organismo, o que é que acontece? Tu faz um exame hoje, aí vai medir o iodo, vai medir o ferro, vai medir o cálcio, vai medir alguma coisa. Se desequilibrar um mineral desse que está presente no teu organismo, o que é que acontece? Tu vai ter dificuldade. Obrigado, meu irmão. Tem uma pleiade de bactérias que vive na nossa flora intestinal. Se há um desequilíbrio numa flora intestinal, a gente tem um problema gástrico, uma diarreia, um mal-estar, aí viroses, que você precisa reequilibrar o sistema do nosso organismo. Assim é o planeta. Imagine um planeta em alta complexidade de desorganização molecular. Aos poucos foi criando o equilíbrio, porque o estágio de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é ausência de doença. Hoje, a Organização Mundial de Saúde já define saúde como o equilíbrio do espiritual, do físico e do social. É o equilíbrio. Não é a ausência de doença, é o equilíbrio. Então, um organismo saudável é um organismo em equilíbrio. Corpo, mente e relações. A gente vai aprendendo isso. Que para eu ter saúde no corpo, eu preciso de saúde na mente. Para eu ter saúde na mente, eu preciso de saúde nas minhas relações econômicas e sociais. É o tripé, aquele banco de 3 pernas. É o equilíbrio perfeito. Se eu tiro uma perna, as outras 2 balançam e o banco cai. Eu tenho que ter mente, corpo, relações. Parece um pouco as merdas. Eu vou fazer exercício aqui de inveja. Ok. Recentemente estava vendo uma reportagem, aí eu fiquei raciocinando, conversando com a minha mulher em casa. Os caras tomaram 2 bombas atômicas, terremoto pra caramba. E a gente ainda tem que ir lá para aprender com eles, meu amigo. É um negócio. Aí eu fico imaginando, por que Deus, incrível, 2 bombas atômicas, terremoto pra caramba. E a gente vai lá. Japão. Eles com aqueles coisas impressionantes, né? Mas, veja, tudo na vida é químico. Às vezes, quando a gente trata mal qualquer reação do nosso corpo, o que é que acontece com o corpo? Sofre. Expurga. O que é um vulcão? O que é um vulcão? É um expurgo de uma região do planeta que está em desequilíbrio. O que é um furúnculo no teu corpo? O que é um furúnculo? Uma degenerescência celular. É um expurgo de uma região que está em desequilíbrio e que você bota para fora. É um vulcão. O que é uma doença? É um expurgo de um problema que se alimentou mal e que entrou em desequilíbrio. O que é um desequilíbrio da Terra? Fisiológico. É um desequilíbrio de uma região do planeta. O que é um desequilíbrio de uma região? É um resgate de uma região. Por alguma razão, aquela localidade, aquele povo, herda um desequilíbrio que ele foi responsável ao longo dos anos. Sim, conseguem. E as consequências estão lá. Mas conseguem sobreviver de tudo isso. Só sobreviver. Eles conseguem avançar, evoluir. Mas são expurgos. E a Terra, enquanto sistema, precisa harmonizar no seu conjunto. A gente, uns aprendendo com os outros. Né? Então, a gente vai entendendo que o equilíbrio é o que todos nós almejamos. Pessoal, social e coletivamente. É o que nós buscamos, é o equilíbrio. Né? Para a gente dar uma pegada agora, finalizando aqui, a questão das moradas espirituais, nota de Kardec referente à questão 188, a quem nós fazemos a nossa homenagem, que ontem foi aniversário de desencarne do nosso codificador Hipólito Leon Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec, que desencarnava em 31 de março
de 1869. Deixou precoce. Então, ele tinha 69, 31... 869. Não, ele tinha 60 anos. Ele, 69 anos. Não, 65. Ele nasceu em 1804. 65 anos. Então, ele tem 31 mais 25, 56. 156 anos do desencarne do senhor Allan Kardec, né? Então, a nossa homenagem e gratidão. Então, ele diz na nota da questão 188 do Livro dos Espíritos o seguinte: de todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, o nosso sistema solar, segundo os Espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores. Vê que coisa linda. O Sol é uma sala de reunião, ó, que de lá irradiam seu pensamento para outros mundos, que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. O grande meio da rede de comunicação é o fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. Então, o Sol é um foco de luz e de energia que alimenta toda a sua cadeia. Do mesmo jeito que o nosso sistema solar, o nosso Sol irradia para os planetas, outros sistemas solares irradiam para o nosso sistema solar. Outras galáxias irradiam para a nossa galáxia. Outros sistemas irradiam para o nosso sistema. E na origem de tudo está a fonte inesgotável de amor, de luz e de paz, Deus. Então, é uma cascata, né? Um vai alimentando o outro, né? Então, ampliando o olhar, Deus, que alimenta tudo isso, o planeta Terra, um dos 8 planetas conhecidos, mais 5 planetas anões, o nosso sistema solar é uma estrela das 100 a 400 bilhões de estrelas, a nossa Via Láctea é uma galáxia das 2 trilhões de galáxias, dentro de um universo conhecido e que está em expansão. E a gente já fala em multiverso. Então, nós somos um planeta dos 8 que habitam uma estrela, que é uma das 100 a 400 bilhões de estrelas, que estão numa galáxia, que é uma das 2 trilhões de galáxias, do universo que a gente conhece. Então, a coisa é muito ampla, né? É muito ampla. E no comando de tudo, Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Alguns números, só para a gente pensar. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Caso você esteja se perguntando, um ano-luz equivale a aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. É um ano-luz, né? É por isso que, com certeza, nunca visitaremos IC 1101, que fica na constelação de Serpens, uma enorme galáxia lenticular que reside no centro do aglomerado das galáxias Abel 2029, composto de milhares delas. Ela tem nada mais, nada menos que cerca de 5,5 milhões de anos-luz de diâmetro. E esta é mais de 1 bilhão de anos-luz de distância da Terra. Ou seja, o universo de Deus é algo incomensurável para a dimensão humana, né? Finalmente, se você acha o Sol um troço gigante, e saiba que ele também é apenas uma estrela de cerca de 100 a 400 bilhões na Via Láctea. E quantas existem em IC 1101? 100 trilhões? Ou seja, a gente não tem noção de nada disso, né? A Via Láctea, o diâmetro é 1.000 anos-luz, 1 milhão de anos-luz. A espessura é entre 1.000 e 3.000 anos-luz. A Via Láctea, tá? A distância do Sol ao centro é 26 mil anos-luz. A quantidade de estrelas é de 100 a 400 bilhões. E o período de translação ao redor do centro, 225 milhões de anos. Então, um ano galáctico, que é o tempo que o nosso sistema solar demora para dar uma volta em torno do núcleo da nossa Via Láctea, dura 225 milhões de anos. Então, nós estamos num ciclo que faz 225 milhões de anos que a gente não passou por lá. Então, a gente sempre está no meio de algum ciclo. Então, muita coisa que está acontecendo hoje, muitas doenças, muitas viroses, muitas coisas que a medicina não consegue medir e entender ainda,
é a adequação dos organismos físicos que habitam o planeta, que estão passando por regiões que faz 225 milhões de anos que não passavam. E que talvez nunca passassem, porque quando ele se aproxima do núcleo, ele anda numa espiral. Então, ele nunca passa na mesma órbita. Ele se aproxima do centro. Vai se aproximando do centro. Está entendendo? Então, a gente está passando por ciclos, por lugares que a gente nunca passou. Então, a gente tem interferências fluídicas, magnéticas, de lugares que a gente nunca teve. Isso tem consequências no globo? Sim. Isso tem consequência no corpo humano? Sim. Isso tem consequência no espírito? Sim. A ciência pode medir isso? Ainda não. Então, a gente está passando por isso, né? Só para a gente entender e aquecer o cérebro, aquilo que eu falava no começo, as 7 camadas do nosso planeta Terra, né? Então, as esferas espirituais. A gente falou aqui de crosta. A crosta é a camada 3, é essa aqui, ó. É a terceira camada. Antes da crosta tem um núcleo interno e um núcleo externo. Aqui, núcleo interno e núcleo externo. A crosta é a terceira camada. A camada 4 é o manto, fica aqui por cima. A camada 5, a crosta terrestre atual, é o... Cadê? Crosta terrestre ritual, umbral grosso, umbral médio, onde está localizada a cidade espiritual, nosso lar. Está aqui, ó. Olha o nosso lar aqui, essa estrela aqui, ó. Então está aqui, ó, no umbral médio, isso aqui, ó, essa camada aqui. Na 5ª camada, camada 8. Umbral médio. É na crosta terrestre? Não. Ela está numa dimensão, dizem que acima da cidade do Rio de Janeiro, do ponto de vista geológico, né? Geográfico, o indicador geodésico, ela fica parada na órbita em cima da cidade do Rio de Janeiro. Mas é umbral, é uma colônia espiritual, né? E as camadas mais elevadas, a 6ª camada, que é a 9, que é a arte em geral, ou cultural e ciência, a 11ª e a 12ª, que formam a 7ª camada, é a camada do amor fraternal universal, diretriz do planeta, a abóbada estelar. Então, quanto mais elevado o espírito, mais elevada a morada que ele habita. Mais distante das regiões mais densas. Quanto mais denso os espíritos, mais profundamente ele vive distante da luz. Então, há muitos espíritos que habitam as furnas, as cavernas, os lugares não atingidos pelo sol. Por isso que dizem, vive na escuridão, porque vive em regiões mais densas. Então, isso aqui é uma informação das moradas, dos planos físicos e espirituais que existem no nosso planeta, né? Então, meus irmãos, isso era um pouco que a gente ia estudar na manhã de hoje, compreendendo essas camadas do nosso plano físico, as informações do nosso plano físico, e compreendendo com a doutrina espírita de que tudo está sob o comando de Deus, sob a lei de Deus, sob o comando de Jesus e de todos os seus emissários. Então, ficamos por aqui na manhã de hoje. Que Jesus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.